Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o jornalista Luiz Cláudio Cunha e o professor de Direito Mamed Said Maia Filho. O fim da exigência do diploma universitário para exercer a profissão de jornalista levantou algumas polêmicas, entre elas a garantia do sigilo da fonte. Embora este direito continue valendo pela Constituição, alguns advogados defendem que a não exigência do diploma traz insegurança jurídica em caso de processo para revelar a fonte. Professor, esse direito está ameaçado? Eu entendo que não. De toda maneira, a profissão, o ofício, né, o exercício do jornalismo, ele vive muito dessas informações que são obtidas em off, né, de maneira restrita, principalmente, como eu falei, quando se trata de informação de natureza pública, que envolve a máquina pública, seja na esfera federal, estadual, municipal. E o jornalista ele tem que realmente ter essa liberdade de atuação que permita a ele fornecer à sociedade aquelas informações que são do seu interesse, sem se sentir coibido, ameaçado, né, por qualquer tipo de comportamento restritivo. Agora, Luiz Cláudio, com tantos blogs, tantos sites independentes, como saber quem pode se valer desse direito do sigilo da fonte? A internet hoje é uma ferramenta fantástica, fascinante, desafiadora, mas também que assusta muito, né? Porque a gente ainda não sabe bem como lidar com todo esse potencial. Eu acho que uma das coisas, para dar um exemplo, o Twitter, por exemplo, todo mundo usa, eu não gosto, há quem goste. O Twitter, na mão de certas pessoas, pode acabar virando uma coisa perigosa. O senador Aloysio Mercadante, hoje ministro, anunciou, tempo atrás, a sua demissão irrevogável pelo Twitter. Foi ao Palácio Planalto, 10 minutos depois, revogou a sua demissão irrevogável pela conversa sedutora do presidente Lula. Dias atrás, o senador Roberto Requião, num gesto de absoluta truculência e de violência inaudita, nunca se viu nem na ditadura, ele tirou o gravador de um repórter da rádio, levou para o gabinete e no Twitter anunciou, se vangloriou, dizendo, numa boa, vou deletá-lo. E fez isso. Deletou a informação, botou depois na íntegra a entrevista do repórter no seu site, dizendo que para manter o controle da informação, dou aqui toda a entrevista sem trucagens. Ou seja, ele, entrevistado e fonte, usurpou o espaço do repórter e passou a ser editor. No caso, o editor mais violento da imprensa brasileira. Um gesto absurdo que não foi pelo Senado. Pelo contrário, Zé Sarney, presidente do Senado, disse, não, isso é uma questão de temperamento. Isso é um absurdo que mostra como a internet e as suas ferramentas ainda é uma coisa um pouco indecifrada na nossa cabeça. Agora, o problema mais grave da internet hoje é o anonimato. É uma praga. Porque isso permite que todo mundo, com seus codinomes mais ridículos, mais estúpidos, entre como comentarista numa informação importante e comece a fazer comentários cada vez mais desclassificados, com palavrão, porque como a pessoa não se identificou, todo mundo tem direito a dizer as maiores besteiras. Resultado, o anonimato é uma praga que pode matar uma bela ferramenta. Eu acho que devia haver uma autorregulamentação, não censura, de todo blog, e dizer o seguinte, você só entra aqui com o seu nome, a sua profissão e a sua cidade. Eu só entro no comentário dizendo Luiz Cláudio Cunha, jornalista Brasília. As pessoas têm o direito de saber com o que é que estão discutindo, não com um anonimato idiota, com um anônimo qualquer que desclassifica o debate. E o que pensa a população sobre a garantia do sigilo da fonte? A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões nas ruas. A pessoa, quando saiba, o que tem que denunciar, só que também ela tem que também se resguardar por causa das consequências que às vezes pode vir com aquela pessoa que você denunciou. Sem esse sigilo, a pessoa vai estar correndo um risco. Eu acho que muitas vezes a pessoa deixa de denunciar um crime com medo de ser apontada, foi fulano que falou aquilo. Como tem outra segurança, né? Se tiver, na hora que fez a denúncia, se ficar claro, já está morrendo bem ali. É necessário proteger, porque hoje em dia a pessoa, se ela fala alguma coisa, pronto, já era. Ela vai ser perseguida pro resto da vida. Professor, uma fonte que não tem o sigilo respeitado, sem justa causa, como a gente já disse aqui, ela tem como recorrer à justiça? Veja, eu queria primeiro fazer uma observação sobre o comentário, né, das pessoas que a reportagem captou. Eu creio que quando se trata de informação, no que diz respeito, por exemplo, à ação de grupos criminosos, de grupos de extermínio, o interesse público, o interesse social justifica que se resguarde, né, o sigilo de quem está fornecendo aquela informação.
Nós já vimos vários casos em São Paulo, em outras grandes cidades brasileiras, em que lideranças comunitárias que denunciaram a ação de grupos criminosos e que colocaram a cabeça para fora, acabaram sofrendo consequências muito nefastas. Por isso a proteção de testemunha. Por isso a proteção de testemunha. Então, eu entendo que nesse particular, mas é algo excepcional, se justifica que se resguarde a pessoa que está dando aquela informação. Mas a regra é que realmente não existe o anonimato, né? Embora nós possamos admitir que pontualmente isso venha em defesa do interesse social. Às vezes, para denunciar, né, esse tipo de conduta, é preciso realmente, nessa seara policial, que se resguarde a pessoa que está dando a informação. Mas é algo excepcional. Agora, Luiz Cláudio, o repórter costuma acompanhar para ver se teve ameaça, represália ao denunciante em caso de matérias como essa? Olha, nem precisa acompanhar, porque o próprio denunciante, quando é ameaçado, ele procura o repórter, ó, aquilo que eu te falei, e o pessoal está me pressionando. Resultado, eu acho que é natural um acompanhamento pelo próprio repórter, porque ele depende muito da sobrevivência daquela fonte, porque pode lhe trazer mais informações. Eu acho que isso é uma coisa natural que acontece na relação de confiança entre a fonte e o repórter. E não é só a Constituição Federal que trata do sigilo da fonte. Ele também é determinado pela legislação específica do jornalismo e sua violação tem punição prevista no Código Penal. O Código de Ética dos Jornalistas diz que é direito do profissional resguardar o sigilo da fonte, garantia que também é prevista pelo Código de Conduta dos Jornais. Já o Código Penal define punição para quem viola o segredo profissional com detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Nos Estados Unidos, em 2003, um caso chamou a atenção do mundo inteiro. 2 jornalistas foram condenados a 1 ano e meio de prisão por manter o sigilo da fonte. Judith Miller, do jornal The New York Times, e o correspondente Matthew Cooper, da revista Time, se recusaram a depor sobre o contato com funcionários do governo no inquérito que apurava quem divulgou o nome de Valerie Plame Wilson como agente secreta da CIA. Após várias apelações, Cooper concordou em testemunhar, dizendo que foi liberado pela fonte. Já Miller foi presa por ter mantido a recusa em depor. Professor, no Brasil, eles poderiam ser presos? Eu entendo que não. Inclusive no que diz respeito, por exemplo, ao Estatuto da Advocacia, né, e da OAB, que é uma lei federal, o advogado pode se recusar a depor, mesmo que a parte autorize, em processo, né, de alguém para quem ele já atuou como advogado, ou então em processo no qual ele tem algum tipo de interesse profissional, né, interesse legítimo, evidentemente. Então, mesmo que haja concordância, ele pode se recusar a depor. A lei federal garante isso a ele. E no caso das outras profissões também, a pessoa, como eu disse, pode muito bem, em juízo, né, invocar que ela tem conhecimento daquilo em razão da profissão ou do estado dela. E aí ela se escusa de depor, porque realmente nós temos que ter essa garantia mínima, senão vira tudo terra de ninguém. A legislação tem nuances diferenciadas, né, de país para país. Eu creio que esse exemplo que ocorreu nos Estados Unidos, ele não se repetiria aqui. Como é que um repórter se protege, se previne quando é forçado a revelar uma fonte? Eu acho que isso depende muito da conduta e da visão e do caráter de cada um. Aqui no Brasil, eu acho que uma coisa importante, que foi inclusive aperfeiçoada graças ao Supremo Tribunal Federal, foi a ideia de que você preserva a fonte, sempre é um critério teu. Agora, você abre a fonte quando ela é importante. Por exemplo, eu posso gravar uma conversa contigo e eu posso divulgar essa conversa, porque eu sou o detentor da informação. Então, cabe a mim julgar ou não. Antigamente havia um entendimento da lei de que você não poderia abrir uma conversa. E o Supremo, de uma forma muito correta, diz o seguinte: o que não pode é ele ouvir uma conversa nossa e revelar. Aí ele estaria cometendo um crime. Agora, se eu gravar a tua conversa e tu confessar um crime em off, em confiança, em sigilo, olha, mandei matar as criancinhas do Realengo e tal, eu pego a tua gravação e divulgo, porque o próprio Supremo tem uma jurisprudência dizendo o seguinte: o jornalista, o outro interlocutor, que é o dono da conversa, tem o direito de divulgar. E isso eu acho que é um avanço em relação à conduta ética que nós todos devemos ter, jornalistas ou não. E antes de continuar nossa discussão aqui no estúdio, vamos conferir mais opiniões nas ruas. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que sabem de muitas coisas, às vezes não denuncia porque tem medo, né? Às vezes, assim, a polícia quer descobrir um negócio,
Aí as pessoas ficam com medo de dar informação, medo, às vezes até medo de um bandido, né? Medo dele ser pego na rua e morto até mesmo, né? Tem que ter um limite. As pessoas revelam coisas sobre os outros e fica colocando as dela embaixo do pano e fica no escuro, enquanto fica jogando dos outros no ventilador. Tem que preservar, sim. Aí cabe às autoridades, né, a procurarem, né, aquilo da informação, né? Luiz Cláudio, quando o repórter recebe uma informação, como é que ele sabe se a fonte é confiável ou não? Isso aí cabe ao repórter receber a primeira informação e nunca se limitar e se contentar com ela. Ela pode ser apenas o primeiro passo de uma longa investigação. Eu acho que o repórter preguiçoso, ele recebe uma informação, às vezes irresponsável, errada, equivocada, e se ele for um mau profissional, ele vai publicar aquilo, assumindo o ônus, inclusive, penal, de ser responsabilizado por isso. O bom repórter, ele aproveita toda uma informação que pode vir do bandido mais escabroso que houver. E, em cima dessa informação original, sair atrás e fazer toda uma checagem para ver a credibilidade daquela fonte, daquela informação, e daí, só daí, publicar a sua notícia. Professor, existe alguma punição para uma fonte que passa uma informação falsa, por exemplo? Sendo uma informação falsa, e o jornalista constatando isso, ele poderá sim revelar, né? Porque, como disse o Luiz Cláudio, ele é o senhor desse segredo, ele poderá revelar, e em revelando, aquela pessoa vai ficar exposta e, como a fonte originária, ela de alguma maneira responderá pelos eventuais danos que causar alguém em função daquela informação falsa que foi prestada. Foi o caso do ACM. Ele me deu uma informação supostamente boa e depois se revelou no meio da investigação pela Polícia Federal que era um crime. Então, a partir dali, ele passa a ser uma fonte criminosa e ele passa a ser tratado pela imprensa como criminoso, não mais como uma fonte segura. E observe, Luiz Cláudio, que a quebra do sigilo telefônico só por ordem judicial. Exatamente. Né? Nem um governador, muito menos um senador, né? Ele poderia determinar a Secretaria de Segurança que fizesse o grampo telefônico. Tem que ter ordem judicial. Exatamente. O delegado, quem está chefiando o inquérito policial, tem que sempre ter esse respaldo judicial. E outra coisa importante é o seguinte: eu entendo que se a pessoa que tem detetora do sigilo profissional, se ela comparece diante de um juiz, numa audiência, e revela algo que não deveria revelar, aquilo poderá se caracterizar como prova e ter que ser desentranhada dos autos. A não ser que o juiz, fazendo uma sopesagem, fazendo um juízo de ponderação, entenda que aquela prova possa ser descaracterizada como prova ilícita e ser aproveitada do processo. Mas ainda aí eu acho que ele teria que, como condutor do processo judicial, resguardar a divulgação daquilo, se de alguma maneira aquilo atinge a fonte no seu caráter de vida privada. Quando se constatou que o ACM era um criminoso, eu liguei para ele e salvei a conversa. Gravei a conversa e segurei a conversa. Durante 8 semanas, eu não mostrei para ninguém a fita da conversa onde ele admitia. Eu dizia assim: senador, só me libera aquele documento. Não, aquilo é uma ilicitude. Ele tinha plena consciência do crime praticado. Ou seja, eu segurei a fita. Só revelei no Conselho de Ética do Senado, quando a fita foi devastadora, até o PFL, um partido do senador na época, diz: olha, acabou. Ele foi condenado no Conselho de Ética e foi para o plenário, e ele só escapou por causa de um acordo de cúpula entre o Zé Sarney, presidente do Senado, e o presidente Lula, em nome da santa governabilidade, porque era importante, a bancada carlista e tal. E aí, resultado, arquivou-se o processo porque ele seria cassado no plenário. Então, naquele momento, eu revelei a gravação dele, porque ela provava a confissão de crime dele. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Luiz Cláudio Cunha, professor Mamed Said Maia Filho, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio. E o Artigo 5º volta na semana que vem. Até lá!